isso aí então, amigos e amigas, senhoras e senhores, estamos aqui então direto dos estúdios da Talk Jovem Cast, Muito né, bem, Gabriel? Como é que tá, Dia? Tudo certo, meu querido, tudo certo. Estamos aqui em mais um dia aqui na cidade de Caxias do Sul, gravando o nosso segundo episódio, é isso, Gabriel? Muito bem, está indo. Estamos andando. Felizmente, trazendo bastante conteúdo, fica de olho que vai ter muita coisa ainda esse ano do nosso Talk Jovem Cast. Bacana. Então, para quem está chegando aqui de primeira vez, marinheiro de primeira viagem, seja muito bem-vindo. Esse é o Talk Jovem Cast, podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem Caxias. Seja muito bem-vindo e a gente sempre vai tentar difundir empreendedorismo com os nossos convidados. E hoje estamos com um convidado muito bacana e a gente já vai falar dele. Queria agradecer, né, Dian? A gente tem um patrocinador que é muito importante, ainda mais hoje, então a gente tem que agradecer a Sicredi Pioneira. Gente, a Sicredi Pioneira é a primeira instituição financeira cooperativa, não é só do Brasil, da América Latina. América Latina inteira, gente. Primeira, tá bom? É nossa parceira da CDL Jovem aqui 2023, 2022. Já faz um longo tempo que a Sicredi está junto com a gente. Te agradece demais, ajudando a gente a incentivar o empreendedorismo jovem e também junto com a gente aqui no Talk Jovem Cash. Muito obrigado. Hoje a gente pode agradecer, né, diretamente a Sicredi em nome aí do nosso convidado. Então, posso fazer as honras, Jean? Por favor, Gabriel, fica à vontade aí. O nosso convidado é casado com a Luciana, pai da Isabela e da Joana, graduado em administração de empresas, tem MBA em gestão empresarial, inteligência empresarial, com um monte de treinamento que, olha, daria uma bela numa lista aqui. Treinamento internacional na Espanha, na Alemanha, 38 anos de instituição financeira, é tempo, é uma pessoa que é madura, sabe tudo sobre isso. 24 anos nas cooperativas de crédito e desde 2012 como diretor executivo da Sicredi Pioneira, nossa parceira. Estamos aqui com Solon Stapassola Stahl. Seja muito bem-vindo, Solon, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite que eu recebi de vocês, Gabriel, Dian. Eu estou aqui com dois sentimentos. O primeiro, pela felicidade de convidar o Sicredi para participar disso, né? Para nós, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como o Sicredi ainda é pouco entendido de como ele funciona como uma cooperativa, né? Mas também o segundo motivo de estar aqui é louvar esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo, né? Da CDL Jovem. A CDL Jovem em si é uma baita de uma ideia, né? Porque nós estamos falando no bastidor aqui antes, né? De como é importante levar essa pegada jovem para dentro do comércio, que volta e meia é entendido como um negócio que é lá do século XVIII, XIX, XX, que não se moderniza sim, né? Mas claro que a CDL Jovem vem com esse papel de dar uma nova cara, uma pegada de inovação. Então, muito feliz com o movimento de vocês e é um prazer estar aqui. Show de bola. Legal. Solon, a gente agradece, né, quando a gente, até para vocês entenderem, a Sicredi é nossa parceira e nossa única parceira exclusiva. De 2023 exclusiva. E tem um motivo muito legal disso, Solon, que as nossas iniciativas são muito bem vistas pela Sicredi e a Sicredi tem um movimento que é muito similar à CDL Jovem, que é desenvolver, claro, vertentes diferentes, mas que elas se abraçam, elas convergem de certa forma, né, que é esse desenvolvimento de negócio, de empreendedorismo, seja de pequeno negócio, seja de grande negócio, mas dando apoio, né, cooperando, eu acho que essa é a palavra. Perfeito. E falando em cooperando, Solon, a Sicredi ela é uma cooperativa, né? E talvez quem escute da primeira vez Sicredi vai entender que a Sicredi é um banco, é um bancão, sei lá, como qualquer outro. Como a Caixa, como a Banco do Brasil. Bradesco, Itaú, a gente não está fazendo, obviamente, merchan deles. Mas é natural, né? Você talvez entra a Sicredi como um todo, ela entra nesse limiar. Né? O que muda a Sicredi sendo uma, né, cooperativa de um banco, por exemplo? Eu acho que esse pra gente alinhar, assim, eu acho que isso diz muito do que é a Sicredi automaticamente. Tu pode falar um pouco pra gente sobre isso? Bom, só isso, só essa tua pergunta a gente fica aqui o podcast inteiro, tá? Mas vamos tentar simplificar isso, até porque o objetivo é tentar desmistificar um pouco a imagem, as pessoas entenderem um pouco, né? Primeiro que tem que dizer que o cooperativismo é um movimento muito grande no mundo inteiro. Ele nasceu em 1844, lá na Inglaterra. A Sicredi é pioneira, é antiga, mas o movimento cooperativismo é mais antigo ainda. E tanto que lá na Europa ele é super forte, né? Só pra vocês terem uma ideia, pegando simplesmente o recorte das cooperativas de crédito, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na França,
as cooperativas de crédito são líderes de mercado. Elas são... Vamos imaginar o seguinte, aqui no Brasil, o líder do segmento bancário é o Itaú, né? Itaú, Banco do Brasil, dependendo de como é que tu olha. Vamos imaginar que seja o Itaú aqui no Brasil, tá? Legal. A analogia é, o Itaú da Europa são as cooperativas de crédito. Elas são as líderes de mercado. E aqui no Brasil, elas ainda estão... Eu dizia uns anos atrás que elas estavam engatinhando. Não estão mais engatinhando, elas já ficaram em pé agora, tá? Porque hoje as cooperativas de crédito somadas, elas têm hoje no Brasil um pouco mais de 10% do mercado bancário. Já não é mais um anão nesse mercado, já tem uma certa relevância, né? Quando a gente olha para... Porque cooperativismo tem 7 tipos de cooperativas no Brasil. Por exemplo, Unimed, cooperativa de saúde. Santa Clara, cooperativa Santa Clara, uma cooperativa de produção. A Sertel, uma cooperativa de eletrificação rural. Pega as cooperativas de transporte, cooperativas de trabalho, por exemplo, Coperchus, que produz a marca All-Star no Brasil. Ok. Todo All-Star fabricado no Brasil é feito por uma cooperativa de trabalho. A Coperchus, que tem sede em Picada Café, aqui pertinho daqui de Caxias do Sul, né? As pessoas não sabem disso, né? O melhor doce de leite do mundo é Conaprole, do Uruguai. Conaprole significa Cooperativa Nacional de Produtores de Leite. É uma cooperativa no Uruguai, é um gigante no Uruguai, né? Mas a maior cooperativa leiteira do mundo fica na Nova Zelândia, que é uma marca super famosa, que agora, Enderle, se não me engano, é a marca lá, que é muito famosa. A maior fabricante de linha branca da Europa, geladeira, fogões e tudo mais, é Fagor. A Fagor é uma cooperativa de trabalho, que fica em Mondragón, no norte da Espanha, que eu estive lá, fiz um curso lá no norte da Espanha. País Basco, no norte da Espanha, né? É uma cooperativa. As pessoas não sabem a dimensão que tem. Se as cooperativas fossem tratadas como um único... Se fizesse as cooperativas uma nação, ela seria hoje a 6ª ou a 7ª maior economia do mundo. Juntando os trilhões de dólares que elas geram de faturamento anual. Especificamente sobre a pergunta, o que é o Sicredi? Sicredi é um tipo de cooperativa, são cooperativas de crédito. No Brasil tem, como eu disse, na Europa elas são líderes de mercado. No Brasil tem outra, nos Estados Unidos elas têm muita relevância também. Nos Estados Unidos elas têm uma característica, elas são muito ligadas a movimentos, segmentos da economia. Então, a maior cooperativa de crédito dos Estados Unidos, por exemplo, é dos militares, é do exército americano. Olha só. Tem uma cooperativa de crédito, né? Cooperativa militar. É dos militares, é a maior cooperativa de crédito dos Estados Unidos. E lá tem uma característica, as cidades têm as suas cooperativas próprias. Por exemplo, Caxias do Sul tem a sua, Nova Petrópolis tem a sua, Novo Hamburgo tem a sua, Flores da Cunha tem a sua. Cada uma, elas são mais individuais. No Brasil, o movimento é diferente, porque a gente bebeu na fonte do movimento de cooperativa de crédito da Alemanha, onde elas surgiram antes de chegar aqui, né? E lá elas acabam sendo regionais. Mas no Brasil não tem só Sicredi, né? Pra mim não ficar falando só de Sicredi. Tem Cicobi, tem Unicred, tem Cressol, tem o Sistema Airos, tá chegando na região agora. Tem outras cooperativas de crédito, né? Mas distinguir o que muda de uma cooperativa de crédito para um banco. Eu sempre gosto de usar a definição que a minha filha Isabela, que tem 13 anos agora, ela disse quando ela explicaram, pedi um dia para ela explicar o que era o Sicredi, onde o pai dela trabalhava. Eu gosto quando ela disse o seguinte, que Sicredi é tipo banco, mas é diferente. Por que eu gosto da definição? Porque no dia a dia, os nossos produtos e serviços que a gente coloca à disposição do associado são produtos e serviços bancários. É fato. Tudo aquilo que quem está nos assistindo agora e tem de serviços no seu banco, inclusive banco digital como o Nubank, tudo isso nós temos também. Então nós somos uma instituição financeira antes de mais nada. Inclusive, somos tratados assim pelo Banco Central. Olha só. Então, toda a legislação, toda a regulação, toda a fiscalização que o Banco Central brasileiro faz no Itaú, no Bradesco, Santander, no Nubank, nós temos igual, não muda nada. Para o Banco Central, ele entende que somos uma cooperativa de crédito, mas nos trata como instituição financeira. Então, nos regula da mesma forma. Então, todas as exigências legais que esses grandes bancões têm, nós temos também. O que é importante e é bom, porque isso traz solidez para o nosso movimento, né? Claro, com certeza. Perfeitamente. E qual é que é a diferença? Eu sempre digo o seguinte, nós não somos melhores, nós somos diferentes. Para quem está nos assistindo aí, Sicredi é uma alternativa ao sistema bancário tradicional e digital. Porque o Nubank só muda o canal. É um bancão. Sim. Perceberam? Só muda o canal. Sim. Nós realmente somos diferentes. O Nubank só mudou o canal. Nós somos diferentes. E a essência de ser diferente é o fato de ser cooperativa. E cooperativa, todo o cliente é sócio. Isso muda tudo. Olha aí.
Um banco, e o Nubank é da mesma forma, um banco ou qualquer sociedade anônima, qualquer empresa, os comércios que vocês lidam na CDL Jovem são todas sociedades de capital. E está tudo certo. Isso está na lei, inclusive. A lei brasileira regula, o direito econômico regula isso, né? O direito societário fala sociedades de capital. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Por isso que eu estou dizendo que nós somos diferentes. Sim. Eu sempre digo que nós somos um bicho diferente dos bichinhos que são por aí. Nós não. Cooperativas não são sociedade de capital. Está na lei 5764 de 1971, o ano que eu nasci. Essa lei tem. Ela diz o seguinte, lá na sua terceira frase, se não me engano, ela fala o seguinte, que cooperativas são sociedades de pessoas. Exclui o capital e bota pessoas. Isto muda tudo. Está lá na gênese desse movimento. Está lá na lei, inclusive, que regula esse movimento, dizer que nós não somos de capital, nós somos de pessoas. Mas por que tu entende que isso muda, Solon? Porque a relação muda toda. A relação muda completamente. Porque a gente não está mais lidando com um cliente. Ser cliente não é um problema. Muito pelo contrário. Ser cliente, na verdade, todo mundo precisa de cliente, né? Exato. Mas a relação, o trato no dia a dia muda. Porque eu sei que quando eu estou atendendo o meu cliente lá no Sicredi, na verdade, ele é meu sócio. Nós somos sócios. Ele não é meu patrão, ele é meu sócio junto comigo, porque eu também sou sócio da cooperativa. Isso vai criando uma identidade, vai criando um sentimento de pertencimento. Ele não acontece rápido, mas vai criando um sentimento de pertencimento das pessoas e as pessoas começam a criar carinho. Sabe aquilo que todas as marcas desejam, serem amadas? O Sicredi consegue, em médias, ter notas melhores de engajamento à marca, porque está na gênese desse movimento. Sim. Porque o Sicredi é teu, é meu, é nosso. Não é lá de uma empresa, do empresário, que pode fazer um trabalho excelente, atender bem os clientes dele, está tudo certo. E não tem nada de errado nisso, mas no Sicredi tem essa pegada diferente. E tanto a nossa marca é desejada, que, por exemplo, existe a pesquisa NPS. Vocês conhecem a NPS bem, né? Claro. Nossa nota no NPS é 78,5. Vocês que conhecem sabem que acima de 75 é zona de excelência. Exato. Nós estamos acima da zona de excelência. Enquanto que o NPS médio do setor bancário, do segmento bancário no Brasil, é 15 a 20. Nossa, uma diferença significativa. É muito superior. 15 a 20. Nós estamos, nosso NPS é muito superior ao NPS dos bancos. Por quê? Porque a gente é querido, mas o fato de a gente atender bem, tudo isso está lá na gênese do movimento, né? Somos uma sociedade de pessoas. E isso muda tudo. Mas deixa eu aproveitar esse gancho, vou te fazer uma pergunta que eu fiquei agora, uma dúvida, né? Essa questão que tu comentou de que vocês não tratam um cliente, vocês tratam com um associado, né? Mas assim, os bancões também têm esse discurso, né? Do tipo assim, o banco é o seu banco, né? O teu banco, né? Então, como que o Sicredi mostra isso pra gente? Ou uma cooperativa de crédito, né? Enfim, como qualquer outra. Como que ela diferencia isso, assim, do discurso e da prática? Quais são as práticas do Sicredi para que o associado entenda que não sou só um cliente, eu faço parte disso aqui? Perfeito. Ótima a tua pergunta, porque, de fato, toda empresa, todo banco quer atender bem o seu cliente. Exato. E a grande maioria atende bem. Né? Não há dúvida quanto a isso. Mas o que muda? Nas empresas tradicionais, atender bem o meu cliente faz parte da estratégia. Tá. E é importante ter estratégia. Entendi. Quem conhece ou já leu o Simon Sinek, lá quando ele fala sobre o Círculo Dourado, ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê, ele explica muito bem isso. Que, na verdade, as organizações, sejam elas privadas ou não, qualquer tipo de organização, uma cooperativa inclusive, elas deveriam responder 3 perguntas, que é o chamado Círculo Dourado. Sim. Por quê, como e o que eu faço, né? Voltando para a pergunta, as empresas que atendem bem seus clientes, e tem muitas que atendem bem seus clientes, elas atendem os seus clientes porque isso faz parte da estratégia, faz parte da pergunta, o que eu faço? O que eu faço é uma estratégia. Então, minha estratégia é atender bem o meu cliente. E tantos outros elementos na estratégia, não é só isso, né? Claro. Numa cooperativa, atender bem o meu associado não é da estratégia. É da onde? É do porquê, é do propósito. É porque nós existimos. Nós somos criados pelos sócios para atender os sócios. Está no porquê. Ou seja, está no DNA da organização. Isso muda tudo. Então, existe uma cultura
estabelecida, no caso da Pioneira, desde 1902, quando ela foi criada. 1902 é 120 anos. Há 120 anos isso existe dentro do Sicredi. Então não é uma estratégia que agora o Solon, que é o diretor executivo, resolveu fazer uma estratégia para atender bem o associado. Entendi. Não. Isso tem mais de 100 anos de tradição. E o que acontece? Tá, Solon, mas eles contratam algumas pessoas e elas vêm, todas elas se encaixam? Não. Porque quem desliga as pessoas é a cultura. Então, só legal. fica aqui dentro quem consegue entrar nessa vibe que o Sicredi tem. Claro. Por isso que esse modelo de atender bem vai se replicando ao longo dos anos, né? Que legal, que fantástico. E eu acho que essa questão, essa cultura, ela deve fazer parte, perdão, de todas as outras também cooperativas, assim, né? Imagino, por exemplo, a cooperativa de leite lá que você comentou também deve ter essa mesma visão, né? As cooperativas, elas foram, como eu falei, a primeira cooperativa do mundo foi criada em 1844, ela era chamada de os pioneiros de Rochdale. Foi uma cooperativa de consumo. Que como é uma cooperativa de consumo, nós podemos criar aqui uma cooperativa entre nós agora. Aqui. No Brasil, tendo 7 pessoas, tu cria uma cooperativa. Cooperativa de consumo nada mais é do que um clube de compras coletivas. A gente resolve fazer compras coletivas. É mais barato nós ir comprar o arroz e o feijão no nosso rancho juntos? É mais barato, né? Sim, a gente consegue um preço melhor. Né? Porque vocês que são do comércio sabem muito bem. Claro. Né? Que a gente ganha muitas vezes na compra e não na venda. Muito mais. Exato. Certo? Verdade. Então, isso é uma cooperativa de consumo. Tem muitas pelo mundo afora. Muitas. A primeira do mundo foi de consumo. Esses caras, os pioneiros de Rochdale, 28 ilustres desempregados que perderam seu emprego na indústria têxtil por causa da chegada da máquina a vapor, Revolução Industrial, desempregou muita gente em Manchester, na Inglaterra, que era a meca da indústria têxtil no mundo. Ainda hoje tem muito, mas na época era lá. Eles resolveram criar uma cooperativa de consumo porque eles tinham um problema muito sério para resolver depois que perderam os empregos. Comer. A gente vai comer agora. Uma pequena necessidade básica. E daí eles resolveram juntar o pouco dinheiro que eles tinham e fazer uma comprona grande. Compraram, e na época compraram alimentos, alimento é perecível, e resolveram vender esse alimento. E aí nasce a primeira empresa cooperativa do mundo. A história é fantástica. Esses caras, além disso, voltando à tua pergunta, eles escreveram os princípios de uma cooperativa. Olha só. Que hoje são 7 princípios, tá? Então, nesses princípios, as cooperativas... tomara que não vá por hora que eu vou falar agora, tá? Assim como existem empresas sérias, empresas éticas, e as não éticas e as não sérias. Claro. Empresas bem administradas e as más administradas. Empresas que lucram e prosperam e perpetuam, e empresas que quebram. Também há cooperativas não sérias, não éticas, mal administradas e que não prosperam e que quebram. Também tem. Porque cooperativa é uma empresa. Claro, antes de tudo... É uma empresa. Gerida por pessoas. Como uma empresa que tem que dar resultado econômico. Em que pese que a lei fala que a gente não tem objetivo de ter lucro, no sentido de que não é para uma pessoa lucrar, não é para o dono lucrar, ela tem que ter equilíbrio econômico. Então ela tem que ter resultado. Saudável. Tem que ser saudável. Então, o que eu digo isso? Os princípios regem a forma como as cooperativas funcionam. Eu sempre digo o seguinte, quer saber se é uma cooperativa de verdade, uma cooperativa com C maiúsculo? Olha aí. Pegue os 7 princípios e faça o checklist. E vai checando. Ela tem adesão voluntária e livre? Puf. Ela tem participação econômica? Puf. Ela tem gestão democrática? Não, não tem. Opa, já acende a luz vermelha aí. Acende a luz amarela, porque a tendência dela ter problema ali na frente é boa. Olha é só. boa. E esses princípios foram criados lá e até hoje eles Até lá. regem. Eles foram criados com uma linguagem da época, Claro, 1844, foram modernizados, mas a essência está presente até hoje de uma cooperativa. Olha só. Que bacana, que bacana. Eu posso puxar uma pergunta disso, Por porque favor. assim, para quem está escutando, a gente fez uma visita à sede da Sicredi, na Pioneira, verdade. né? A sede nova de vocês. Falamos com vocês, falamos com o presidente, né, atual hoje da Sicredi Pioneira. E muita gente saiu de lá chocada, realmente, com a diferença de um sistema bancário cooperativista versus um sistema tradicional. Eu lembro que teve uma frase que chamou muita atenção, que acredito que até tu tinha comentado, que um bancão, o dinheiro, às vezes não fica nem no Brasil. Você bota lá, vamos lá, 10 mil reais que você tem lá no banco, ele vai para a Espanha. Ele vai para outro lugar ser investido, inclusive. E eu me recordo de uma fala da Sicredi que o dinheiro que é investido aqui, ele é retornado para cá.
Ele fica na região. Ele fica na região. Isso eu achei muito legal, porque me deu uma visão, inclusive, diferente de você estar contribuindo com a região. Porque às vezes a gente deixa e aí tu me corrige se eu estiver errado, você deixa o dinheiro no banco para render, você deixa o dinheiro no banco para, né, utilizar ele quando você precisa. E tá tudo certo. Até, então, é uma premissa de você ter o banco para deixar lá. Perfeito. Né? Mas, de certa forma, você consegue ter tudo isso que você está tendo ajudando a região ainda. Perfeito. E isso ainda, me chamou muita atenção. Perfeito. Porque para quem talvez não é daqui, que não tenha talvez uma rede Sicredi tão forte, onde tá escutando a gente, ou vendo a gente, a Sicredi na nossa região, ela é muito forte. Em qualquer tipo de evento, basicamente, grande, né, a Sicredi está lá, desenvolvendo. Perfeito. Né? Então, comenta um pouco comigo disso, assim, como é que funciona essa parte do dinheiro dentro de uma cooperativa. Perfeito. Ele fica? Ele vai? Vamos ele lá. vai para Espanha? Como é que funciona isso? Não, a tua pergunta é sensacional porque ela me abre a portinha, Gabriel, de falar daquilo que eu acredito firmemente que vai ser visto como o grande diferencial das cooperativas de crédito daqui a 10 anos. Hoje, qual é o grande diferencial das cooperativas de crédito? São dois. Um que é reconhecido pelo mercado, que é o nosso atendimento. O NPS atesta isso. Sim. Nós temos. Valida, né? Isso quem sabe disso, né? Não quer dizer que a gente não erre. Não é sobre não errar com o associado. É sobre errar, consertar rápido, respeitar o associado. Mas a gente tem um atendimento de excelência. O outro que ainda é reconhecido é preço. A gente é, na média, sim, mais barato. E a gente tem estatística para mostrar isso, né? Mas o grande diferencial daqui a 10 anos vai ser aquilo que na Europa se vê. Já fazem 10 anos que na Europa virou. É a comunidade perceber que a cooperativa, na verdade, é um instrumento dela para melhorar a vida das pessoas que ali moram. É um instrumento de desenvolvimento econômico e social da região. Regional. É uma ferramenta da sociedade. A cooperativa não é algo que se encerra em si. A cooperativa não pertence à cooperativa. A cooperativa não pertence nem mais aos seus sócios. A cooperativa, na verdade, pertence à comunidade. E eu vou trazer números aqui. Meu lado financeiro, meu vício por números, né? Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós falamos de números porque temos que falar de números, né? Claro. Mas um detalhe que tem a ver com sociedade de pessoas, tá? Na cooperativa a gente fala muito de número, mas a diferença é que numa cooperativa os números têm alma. Essa é a diferença quando a gente fala de números. Números são consequência, não são a meta. E a gente inverte a lógica. Boa. A gente Vamos falar depois sobre isso. É importante. O número é consequência e não a meta. Isso muda tudo. Quando é consequência é porque eu trato primeiro da pessoa. Quando é meta, a pessoa vem depois. Né? Então, por isso que é sociedade de pessoas. Opa, até bati aqui. Vamos lá. Voltando para a tua pergunta. Dados do Banco Central. Não são dados do Sicredi, dados do Banco Central. A cada R$100 depositados em bancos no Brasil, 51%, esse dado deve ter 1 ano, mais ou menos 2 anos, tá? Já foi mais, tá? Significa que as cooperativas de crédito estão avançando. Já foi mais. Bancos que a gente está falando é bancão. Bancão. Mas eu boto desde Banco do Brasil a Nubank. Tá. Tira todo mundo menos Sicredi, menos cooperativa de crédito. Cooperativas como um tá? todo. 51% do dinheiro depositado nos bancos é reaplicado, ou seja, num banco inverte a lógica, porque num banco ativo e passivo inverte. Quando tu leva o dinheiro no banco, tu diz que vai aplicar, né? Sim. O banco também aplica. Quando o banco aplica, é crédito. É diferente. O que é ativo para ti, para nós vira passivo. Quando tu pega um empréstimo num banco, para ti é passivo. Para nós é um ativo. Inverteu. Por que eu digo isso? Para entender o seguinte. Quando o banco pega R$100 de um cliente, virou uma dívida para o banco. Eu devo esse dinheiro para ti. Porque eles, inclusive, podem, se eu não pagar, eles botam lá como dívida com valor perdido. Não, é o contrário, Gabriel. Quando tu deposita R$100, o banco tá te devendo R$100, né? Tá emprestando pro banco. Tu que emprestou pro banco. E ele te né? paga um Por isso que eles te pagam juro. Porque inverte a lógica. Sim. O que o banco faz com esse dinheiro para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, ele tem que emprestar para alguém. Ou seja, ele aplica o dinheiro. O banco aplica. Então vamos lá. Entender a nomenclatura para entender como é que funciona a dinâmica. Isso funciona para o Banco do Brasil, para o Nubank e para o Sicredi, essa lógica. Porque essa lógica é universal de um banco desde que o banco foi criado na Itália. O primeiro banco do mundo foi lá na Itália, né? Legal. Os italianos que criaram um banco. Bom, a cada R$100 que uma pessoa deposita num banco no Brasil, 51 são aplicados pelo banco, ou seja, viram em crédito na região sudeste do Brasil. Especificamente o Banco do São Paulo e Rio de Janeiro. Tá. O que acontece na prática, então? Na prática, os grandes bancos, ou os bancos no Brasil, drenam riquezas do interiorzão do Brasil Olha só, e levam para aplicar, e levam para investir,
para dar crédito e desenvolver, então, por consequência, economicamente, São Paulo, Rio e Minas Gerais, né? Espírito Santo nem entra aqui na conta, porque é muito pequenininho o estado, né? Sim. O que a cooperativa faz de diferente que isso? Inclusive, isso é uma questão legal, tá na lei, inclusive, Deixa né? eu só ver, só um parênteses bem rapidinho. Quer dizer que o banco, por exemplo, o Itaú, aqui do lado de Caxias, aqui, né, o Itaú, por exemplo, né, todos os valores que ele recebe dos seus clientes, então 51% desse valor vai para a região sudeste. Vamos lá que tu foi lá hoje no Itaú e depositou Isso, R$100, depositei tá? R$100 ali agora. 51 perfeito. foi embora. Já foi embora. Nem fica mais aqui. Eu nem tô falando do lucro ainda do Itaú. Depois é outra conversa. Perfeito. Isso é outra conversa de onde é que vai parar o lucro do Itaú. Entendi. Mas do dinheiro que tu depositou, o dinheiro que foi gerado aqui em Caxias do Sul, da produção de Caxias do Sul, dos negócios que a gente fez entre nós em Caxias do Sul, metade já foi embora, de saída, quando tu deposita num banco. Olha isso, cara. Numa cooperativa, essa é a diferença de uma cooperativa que a Europa já percebeu, cara. A Europa já entendeu o mecanismo. Por isso que elas são líderes de mercado na Europa, as cooperativas de crédito. Eles entendem o seguinte, numa cooperativa é o seguinte, tu vai lá no Sicredi, no Cicobi, na Unicred, não importa. Depositou R$100, onde é que esse dinheiro fica? Aqui. Porque, por lei, as cooperativas só podem fazer negócio com os seus associados. Então, eu não posso emprestar para um cliente em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo. Eu não posso abrir uma agência lá em Nova York. Sim, levar grana pra Não posso nem em Buenos Aires, não posso nem ali em Rivera, no Uruguai, não posso, do outro lado da fronteira. Não posso. Eu só, como pioneira que atua em 21 municípios da região, eu só posso pegar os R$100 que tu depositou, Gabriel, no Sicredi e investi-lo e aplicá-lo num desses 21 municípios. Que é onde é a atuação. E aí o que acontece? O dinheiro fica circulando entre nós. Olha isso. Gerando aquilo que se chama dinamismo econômico. O dinamismo econômico de uma nação acontece com moeda circulante. Quando o dinheiro não circula, a economia para. Vide Japão, que tem um sério problema econômico, porque o dinheiro não sai dos bancos. Dinheiro tem que circular. Não importa se é Pix ou não. Não importa se é moeda digital. Não estou falando sobre isso. Né? E cada vez mais sério. Mas tem que girar. Qual é que é a lógica de um comércio? Giro. Sim. Com certeza. Giro. Compra produto, estoque e giro. Gira. Estoque, E gira. passa Quanto pra mais frente. gira, mais ganha. É a mesma coisa a economia de um país, de uma nação. Se a economia não se trava e não tem dinheiro circulando, para tudo. Cooperativa de crédito tem esse poder de dar dinamismo à economia local. Faz o dinheiro circular dentro da sua região. Isso faz toda a diferença. É aí que cooperativas vão mostrar o seu valor daqui adiante. E agora vamos só para fechar essa pergunta. Boa, e o boa. lucro do Itaú, onde é que vai então? Vamos Se lá. antes 51% do dinheiro vai embora quando aplicado, o lucro 100% vai para São Paulo. 100%. Não fica nada do lucro do Itaú aqui, ou fica? Realmente, o que tem de iniciativa? Talvez Não fica. Porque o lucro vai para lá. Mas aí, quem tá escutando aqui pode achar, a Sicredi é patrocinadora, tá com a CDL jovem, tá aqui pra destruir banco grande. Não, vamos lá. Não. Muito longe disso, né? Mas aí, vamos trazer isso também. E pra onde vai o lucro do Sicredi? Pois é, vamos lá. Primeiro que foi bom tu fazer essa abordagem, porque o que eu tô falando aqui são constatações. E é pra entender também. Não é opinião. Isso é dado. Isso é dado. Todo o lucro do Itaú é centralizado no CNPJ do Itaú, que tem sede em São Paulo. Onde é que vai parar o lucro do Itaú, então? Na sede. E tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso, gente. Nada de errado nisso. Isso são só os fatos, Eu estou né? dizendo fatos e que diferenciam. Numa cooperativa de crédito, vamos pegar o caso da Sicredi Pioneira, que é a minha cooperativa. O lucro gerado na cooperativa fica na região. É mais dinheiro que fica aqui. E vou dar mais um terceiro elemento. Então, nós estamos falando o primeiro elemento, todo o dinheiro depositado aqui fica aqui dinamizando a economia. Todo o lucro da cooperativa fica na região, dinamizando a economia. E vamos para o terceiro fato. Nós somos estatisticamente falando, mais baratos que os bancos. Então, a gente gera economia no bolso das pessoas. Só o ano passado, a gente chama de geração de riqueza. Só o ano passado, a Pioneira gerou mais de 80 milhões de reais de economia no bolso dos associados, quando a gente compara as taxas médias dos bancos com as nossas taxas. Tem que considerar que a gente tem mais de 200 mil associados, tá? É muita gente movimentando conta. Sim. 80 milhões. Esse dinheiro ficou onde? No bolso das pessoas. Sim, porque não precisou gastar. Não tirou, investir, não tirou para pagar mais uma taxa ou para pagar uma tarifa maior. Ficou aqui, no bolso das pessoas. Se ficou aqui, ficou na economia. Perceba o poder que as cooperativas de crédito têm para fazer as economias prosperarem. Essa vai ser reconhecidamente logo daqui uma década, as pessoas vão perceber isso. Cara, que eu posso até fazer um investimento meu particular num banco X e vai me pagar bem. Perfeito. Essa é a visão individualista.
que não está errado. Não estou criticando isso. Mas quando a gente vai evoluindo como sociedade, evoluindo consciência, a gente começa a se preocupar com o nosso entorno, e a gente tem que se preocupar com isso, com o que acontece na nossa volta, a gente quer que a cidade toda cresça. Senão o meu comércio não cresce. Exato. O Sicredi não cresce. Perfeito. Eu preciso que todo mundo cresça. A gente começa a perceber que, peraí, uma parte do meu dinheiro eu podia ter um viés, ter um olhar colaborativo e eu vou talvez fazer negócios com as cooperativas de crédito. Porque assim eu deixo mais dinheiro aqui, eu dinamizo a economia e no médio e longo prazo a tendência é a minha região crescer mais, o meu negócio vai crescer mais, todo mundo vai ganhar mais também, né? Legal, Solon. Aqui agora nessa parte da conversa tu trouxe e já vem trazendo desde antes várias vantagens, né? Que eu tô vendo assim diferenciais que são bem interessantes, né? Das cooperativas de crédito, do Sicredi especificamente, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. O que está faltando para as pessoas? Então, por exemplo, tem várias vantagens aqui que tu trouxe, né? Por que as pessoas ainda no Brasil, vamos falar do Brasil então, já que lá na Europa, como tu comentaste, né, já está se percebendo, maior, né? Mas aqui no Brasil, por que as cooperativas de crédito têm apenas 10% desse mercado? Por quê? Boa pergunta. Primeiro que tem um contexto histórico aí, porque como é que lá na Europa elas já são líderes e aqui só tem 10%? Eu vou dar um contexto histórico mais antigo, para vocês entenderem o que aconteceu na vida das cooperativas de crédito, e depois o que está acontecendo agora. Lá na década de 60, e eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Porque não é esse o tema de hoje nesse podcast, não é esse. Na década de 60 assumiu o governo militar. E o governo militar queria, na época, acelerar o crescimento econômico do Brasil, né? Tanto que foi na época do governo militar que muitos investimentos que hoje existem no Brasil, como Itaipu, as rodovias, as BRs... obras faraônicas gigantescas. Foi aplicado violentamente. Foi o governo militar que na época começou a fazer tudo isso. Mas de onde é que ele tirou esse dinheiro? Ele não tinha dinheiro. Como é que ele fez caixa? Dívida, FMI? Não, eles foram muito inteligentes. O que acontecia? Na época, na década de 50, início dos anos 60, as cooperativas de crédito já eram, no interior do Brasil, líderes de mercado. As pessoas não sabem disso, né? As cooperativas de crédito já foram líderes de mercado. Com outros nomes, que não tinha Sicredi, não tinha Cicobi, tinha outros nomes, né? A maior parte da poupança brasileira estava em cooperativas de crédito. Então, o que o governo precisava? Ele precisava se financiar. Ele precisava de dinheiro. Cara, em vez de eu pegar do FMI e tudo mais, eles até pegaram. Nos anos 70, o governo militar pegou. Aí começou a nossa dívida externa, que foi ali explode que surgiu ali. A dívida, mas a primeira tombada de recursos veio da população brasileira. Como? Cara, precisamos pegar o dinheiro das pessoas que está aplicado no interior do Brasil. Onde é que está? Está nas cooperativas de crédito. Então, na época, o que o governo federal fez? Primeiro, ali que nasce a poupança, o produto da Caixa Federal surge ali. A poupança, tão conhecida no Brasil, ela nasce ali. Porque o governo militar precisava criar um produto para captar o dinheiro da população brasileira. Só que ele estava nas cooperativas de crédito. O que eles fizeram, então? Na época, surge uma legislação bem restritiva à atuação das cooperativas. Várias coisas foram restringidas. Eu vou só uma para ligar com a poupança. Na época, as cooperativas de crédito foram proibidas de remunerar investimento. Então, se tu aplicasse dinheiro na cooperativa, não podia mais ganhar nada. E, em contrapartida, o governo queria poupança. O que aconteceu? Com certeza, todo mundo correu para a poupança. Correu todo mundo para a poupança. Imagina. E o governo fez caixa e fez muitas obras que até hoje são super importantes para o Brasil. Claro, né? Claro. Foi uma estratégia que o governo federal usou na época. Isto fez com que as cooperativas de crédito, na época, definhassem. E muitas fecharam. Olha isso. Elas não quebraram. Elas fecharam, porque eles não tinham mais capital. Sim. Então, uma instituição financeira sem capital, mesmo que você tenha uma loja de sapato, não tem sapato para vender. É isso que aconteceu. Fecharam. Algumas remanesceram, como a nossa e tudo mais. Esse é o contexto histórico. Hoje, por que as pessoas ainda... É desconhecimento e também a gente precisa entender. É uma questão educacional. Olha só. Né? A Europa está madura. Né? Tanto que a Europa, como nações, tem 2.000 anos. Nós temos 500 anos. Eles chegaram num nível, eles têm um nível de sociedade diferente. Então, assim, eles já se permitem, inclusive num nível econômico diferenciado. Não que não tenha pobreza lá, claro. Até tem. Mas eles estão num nível econômico diferenciado. Então, assim, eles já se permitem ter esse olhar coletivo e não só individual. No Brasil, nós estamos construindo uma nação. Então, assim, cara, eu tenho que cuidar do meu. Então, eu vou levar onde meu dinheiro rende mais, mesmo que o Sicredi pague super bem. Mas daí entra o desconhecimento desse modelo, né? Então, diz um ex-presidente da Pioneira, o Márcio Porte, que hoje está presidente da Central-Sul, ele sempre fala que, na opinião dele, o maior concorrente do Sicredi ou das cooperativas de crédito é o desconhecimento. As pessoas não sabem isso que eu estou falando aqui, né? E por isso que não negociam com o Sicredi. Mas sabe que essa iniciativa de entender um pouco mais, eu acho que faz muito sentido, porque é uma coisa que todo mundo, né, todo brasileiro, todo mundo está escutando, tem conta em banco.
É inevitável. É inevitável, perfeito. E aí, na hora que você coloca na mesa, né, uma listinha de prós e contras, faz sentido, tá? Eu falo da minha história, eu tenho conta na Sicredi, obviamente, antes de ter na Sicredi, Claro, tive em outros bancos, né? Mas na hora que eu botei na balança, eu vou pagar isso e aquilo, valor basicamente igual em ambas as situações, que são valores pequenos. E aí, aqui eu tô ajudando, só falando direto, né? Aqui eu tô ajudando ao meu redor, desenvolvendo a economia ao redor, que impacta diretamente em mim. Importante salientar isso, né? O meu negócio, ele tende a perdurar e a ganhar mais lucro diretamente se eu tenho uma região mais avançada. Esse é o X da questão. Para mim, isso já ganhou minha estrelinha, né? E aí, na hora que eu coloco, né? Vamos lá, quem não tem ainda, tem a experiência de só conversar com alguém no Sicredi. Isso já muda. Tu entende que realmente essa visão de conectar pessoas é diferente. É um atendimento diferente. E para mim isso impacta. Ah, mas Gabriel, não quero falar com ninguém. Eu tenho Nubank, porque... Ok, eu também tenho Nubank. Tá tudo certo. Mas na hora que você precisar falar com alguém, isso é importante. Nós temos uma solução digital também, depois eu posso explicar. Isso aí. Olha aí. Então, gente... O nosso podcast, ele é sobre empreendedorismo. A gente trouxe o Sicredi, falar cooperativismo. Né? E aí, talvez, tá batendo uma dúvida aqui, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí, Solon, eu queria direcionar para ti a seguinte pergunta. Para a pessoa que é empreendedora, tá? Que é basicamente a grande maioria que está escutando a gente, ou vai empreender, ou tá querendo empreender, né? Sei lá, tá querendo ali achar um espaço no mercado para fazer o seu negócio, seu comércio, seu serviço, enfim. O que você entende, né? E aí eu vou falar até mais ampla, né? Indo além do Sicredi, tá? O que o cooperativismo, e aí, obviamente, em nome do Sicredi estou falando, pode auxiliar essa pessoa? Eu acho que isso é uma pergunta legal. Perfeito. Porque a pessoa está escutando até agora e ela já até entendeu. É fácil entender o que faz sentido. Né? Agora, assim, eu como empreendedor, né, uma pessoa que está aí querendo abrir um negócio, faz sentido? Como que é essa visão? Eu gostaria da tua opinião sobre isso. Ótimo. Até porque eu acho que tem tudo a ver. O Sicredi e o empreendedorismo andam de mãos dadas. E eu vou dividir em duas partes a pergunta. A primeira é a resposta óbvia. Bom, primeiro que o Sicredi tem um portfólio de produtos e serviços completo. Sim. Com uma vantagem. Nós conseguimos customizar linhas de crédito. Os bancões têm dificuldade de fazer isso. Mas, por exemplo, o empreendedor vem lá, eu precisava fazer um investimento e eu precisava pagar em 73 parcelas. Nós podemos fazer. É verdade. É isso. Não, eu precisava fazer em 81. Dá para fazer. No Sicredi dá para fazer. Por quê? Porque somos uma sociedade de pessoas. Sim. E a gente entende as diferenças. Essa é a resposta óbvia. O Sicredi tem um produto e serviço completo, desde adquirência de cartão, tudo que vocês imaginam o Sicredi tem hoje, né? Agora, qual é a outra parte que é a parte... essa é a ponta do iceberg. Legal. Qual é a parte submersa que o Sicredi tem, que tem uma veia muito forte no empreendedorismo? É todo o olhar que o Sicredi tem, diferente para quem empreende. Eu vou dar um dado, um resultado. Lembra que eu falei que eu uso muito números, né? Vamos lá, então. A FIPE, que é uma fundação de pesquisas econômicas de São Paulo, né, ligada à USP, fez uma pesquisa para responder, na verdade é um baita de um estudo, para responder a seguinte pergunta. É verdade que as cidades que têm agências de cooperativa de crédito são mais desenvolvidas? Olha, é verdade ou não é verdade? E fizeram o estudo. O estudo é de 2020. E veio a resposta que a gente imaginava, né? Sim. Por exemplo, cidades que têm cooperativa de crédito o PIB é 6% maior. Geração de renda, que a gente que vai depois no comércio gastar, é 6% maior. E agora o dado que eu vou conectar na tua pergunta. Cidades que têm cooperativa de crédito, o empreendedorismo é 15,7% maior. Olha isso. 15% maior. Por quê? Porque esse é um dado, né? Mas por quê? Porque cooperativas de crédito lidam com as pessoas e não com o CNPJ. Por uma cooperativa de crédito, mais importante que o business plan é o caráter da pessoa. Eu não empresto para o CNPJ, eu empresto para a pessoa. Claro que empresas maiores têm uma... eu estou falando de empreendedorismo. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Chega um associado numa Petrópolis, cidade pequena, conhece todo mundo, mora lá há 15 anos, vai conhecer todo mundo. Daí o meu vizinho lá, que eu conheço a vida toda, o filho dele vai na escola com as minhas filhas, eu conheço o cara, sabe? Nós convivemos, eu sei que o cara é gente boa. E ele chega lá no Sicredi seguinte, Solon, eu tava precisando de 100 mil que eu quero começar uma pizzaria aqui em Nova Petrópolis. Olha aí. Beleza? Aqui o dinheiro.
Porque eu te conheço, cara. Não precisa me apresentar, porque tu já deve ter feito o cálculo de que isso aí vai se pagar, né? Isto que acelera. Não é, eu usei um exemplo bem simplório, claro, tá? Claro. Mas para dizer o seguinte, que o que distingue cooperativas dos bancões é que a gente conhece as pessoas que estão tocando os negócios. Então a gente confia muito nas pessoas. A gente leva muito em conta o CPF e não só o CNPJ. E isso faz com que a nossa taxa de crédito para empreendedorismo seja sempre muito maior do que os bancos. Além disto, nós temos hoje uma parceria muito forte com o Sebrae e a gente dá consultoria para os empreendedores, né? Porque o que eu vou falar não é novidade para vocês, mas vocês sabem que muitas vezes o maior problema do empreendedor não é nem crédito, é gestão. Claro. Claro. E muitas vezes mais dinheiro é só aumentar o problema. É verdade, né? Você está aumentando Já mais tá a problema? dívida. Tu já tá com uma má gestão e tu injeta dinheiro numa má gestão, o resultado é meio óbvio. Se o cara tem um restaurante lá e o cara errou nos cálculos dele e a cada refeição que ele serve, ele tá tendo R$5 de prejuízo, quanto mais ele servir, maior vai ser o prejuízo. Perfeito. aí eu preciso de crédito para aumentar. Cara, tu só tá aumentando o prejuízo. Então, tem um tema delicado no empreendedorismo brasileiro que é qualificação dos gestores. Diferente, por exemplo, o empreendedorismo no Brasil é muito diferente do que o americano e o europeu. Porque lá quem empreende geralmente estudou muito nas escolas de negócio. Porque lá é muito forte a educação, né? Um jovem americano estuda o dobro do que um jovem brasileiro. Né? Então, a gente tem ótimas ideias como brasileiro. Ótimas ideias. Mas nos falha, a execução falha. Falha na execução. Então, o problema do empreendedorismo brasileiro não é só crédito. Aliás, e aqui eu coloco os bancos junto, gente. Tem muito dinheiro para ser investido em projetos. O que falta é, cara, quem é o CPF? Lógica de investimento em startups. Já brincaram em investir em startup? Não, tenho, mas Não. Gostaria de ter essa experiência. Gente, ainda não tive. Nós como Sicredi criamos o Comunitar, que é um fundo de investimento em startups com pegada social, né? E a gente aprendeu com esses caras que lidam com isso. Eles olham o projeto, eles olham a ideia, eles olham tudo, mas o fator definidor de investir o dinheiro no cara, qual é que é? CPF. Quem é o CPF? Quem é a pessoa por trás Quem é o cara que vai daquele tocar? projeto ali? E outra, se é um só, eu não boto. Sim. Porque o cara cansa, o cara fica doente, o cara morre. É verdade. Tem que ser um time. Olha Quem que é o legal. time que toca esse negócio? Dá pra confiar, eles têm competência, eles têm caráter, eles têm um mínimo de experiência do que eles estão falando? Aí tu investe. Tanto que existe uma lenda de que startup é só meninada. Não é verdade. Não é verdade, né? Tem muita gente madura botando startup. Mas só pra trazer, pra fechar a tua pergunta, então. A gente investe, a gente tem uma pegada muito forte em empreendedorismo, até porque a base da economia das regiões são os pequenos e médios negócios, né? Se a gente não fizesse isso, a gente não seria o Sicredi que a gente é hoje. Com certeza. Que bacana, gente. Olha, a gente tá... Olha, essa conversa poderia... Daria pra gente falar mais umas 3 horas, fazer aquele podcast de 8 horas tranquilamente. A gente estava comentando antes que teve o podcast de 8 horas, o nosso acho que a gente poderia seguir 8 não aqui sei, falando. mas mais uma hora a gente ia. A gente tinha muito mais perguntas aqui, Solon, na verdade. Eu queria fazer uma última, eu acho, Gabi, se tu me permite aqui, porque a gente já está estourando o nosso tempo também, a conversa está ótima e a gente vai ficando cada vez mais curioso, porque a gente aprende muito aqui sempre com o Solon também. Mas assim, Solon, eu queria ver contigo a tua visão. Tu falou um pouquinho, né, sobre o cooperativismo, como é que tu imagina daqui 10 anos, mas eu queria que tu abrisse mais essa visão pra gente, né, que tá de fora, e tu como tá imerso nesse universo, talvez tu tenha uma visão muito mais clara do que a nossa aqui. Como que tu imagina o cooperativismo para os próximos anos? O que você acha que vai acontecer com o movimento? Você comentou que ele tende a crescer, tende a expandir, mas, enfim, uma visão de futuro para que a gente possa, né, enfim, vislumbrar aí junto com você. Olha, hoje o maior diferencial de uma cooperativa de crédito é o relacionamento. Esse relacionamento humano, né? Legal. A grande chave da questão, a senha que a gente precisa descobrir é como a gente vai conseguir manter o relacionamento sendo um diferencial nesse mundo cada vez mais digital, né? Porque é fato, né, de que a grande maioria dos jovens que estão chegando agora e estão começando a abrir suas contas correntes... Não vai abrir uma... Eles querem uma conta digital. Perfeito. Né? O Sicredi já tem a Pioneira, nós temos a Pioneira On, que inclusive fica sediada aqui em Caxias do Sul, que é uma experiência sensacional que a gente está tendo. Já tem mais de 10 mil contas associadas no modo digital. E você me diz o seguinte, é tipo banco, mas é melhor que o Nubank. É tipo Nubank, mas é melhor que o Nubank. Porque, porque lá no Nubank tu só fala com o robô. Sim. No nosso Pioneira On, se tu precisar mesmo, tem uma pessoa para te atender. Né? Tanto que o nosso NPS passa de 82% do NPS do Pioneira On. É um absurdo. É um projeto muito interessante. A gente chegou a conversar com a Pâmela também, que está à frente. Eu vi que a Pâmela já foi. Bom,
também dá Fantástico. um espaço, Exato. inovação dentro do Sicredi, Isso. trazendo essa... Tem bastante iniciativa do coisa ON. sendo feita diferente. E aí que tá a chave. Nós temos que inovar mais, porque as cooperativas também têm um ar assim de coisas antigas, Verdade, do passado, os tradicionais, vô lá, né? meu vô era de uma cooperativa. Então, assim, nós precisamos melhorar a nossa linguagem. Exemplo, todo mundo fala em cashback. O Sicredi faz isso há 120 anos. Sim. É verdade, para o associado. O resultado é cashback, né? Todo mundo fala em coworking, colaborar. Nós fizemos isso a vida inteira, né? Então, tem coisas que o Sicredi... O modelo de cooperativa, o modelo de negócio, agora falando, ele é Isso. muito atual. Ele é muito conectado com esse mundo novo, da nova economia, que as pessoas colaboram, cocriam e tudo mais, né? Então, a gente precisa melhorar a nossa linguagem, a gente precisa continuar inovando nos canais digitais, mas manter a essência desse negócio, que é uma sociedade de pessoas. Então, como que eu vou tratar as pessoas como pessoas aqui dentro? Ah, isso é um desafio, realmente. A Pioneira 1 é o nosso primeiro experimento. Legal. E, por enquanto, a gente está vendo que esse é o caminho. Se a gente conseguir decifrar esse código, né, Claro, as cooperativas de crédito vão crescer muito nos próximos anos ainda. exato. Legal. Bacana. Show de bola, Solon. Queria agradecer imensamente pela tua Show de presença aqui bola. junto com a gente. A gente poderia falar mais um monte de coisa. Espero que a gente possa estar com esse crédito novamente aqui pra gente conversar no futuro. Talvez trazer a iniciativa do ON também para mostrar essa parte de inovação, né? Como isso funcionou. Acho que é algo bem bacana para quem tá escutando a gente. E, Solon, se as pessoas quiserem te conhecer, saber onde tu tá, aonde que elas te procuram? Vai lá no LinkedIn, porque não vai ter 2 Solon Stall, né? É difícil. Bota no buscador Solon Stall e vai me achar lá. Show. E daí me chama lá que a gente se conecta. Você que está escutando, Perfeito. a gente vai deixar no YouTube aqui o link de acesso ao LinkedIn do Solon, Spotify, enfim, onde você está nos escutando, vai na descrição que lá vai ter também as redes sociais do Solon, vai ter as redes sociais da CDL Jovem para você conhecer um pouquinho mais de tudo que a gente faz, nossos projetos, outras situações que estão em andamento. E por hoje fomos muito bem, né, Jean? Fomos muito bem. Solon, eu queria te agradecer mais uma vez também, em nome da CDL Jovem, da CDL. Obrigado pela tua presença, obrigado por compartilhar com a gente essa visão aí também sobre, né, cooperativismo e tudo mais. Eu acho que é isso, né, Gabriel? Terminamos bola, então o nosso finalizamos. segundo episódio. Obrigado a todo mundo também que assistiu, bola. quem vai assistir, quem vai ouvir, né? Porque isso aqui aí. fica para sempre, né, Gabriel? Isso Vai aí. ficar para sempre. Pra aí. você poder aproveitar daqui 10 anos, voltar e ver, E ver se né, essa visão vai ser legal. confirmou. Já vamos agendar aqui já, nossa, daqui 10 anos, agenda, bota na agenda aí, Solon. pra Show gente de ver se bola, essa gente. visão se Então, confirmou. muito obrigado. E esse é o Talk Jovem Cast da CDL Jovem Valeu, Cast. gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!